Safra Forte, meu nome é Tajoli Antunes, eu sou engenheira agrônoma e esse canal aqui é para falar o agriculês, a língua do agricultor. Ou seja, esse canal vai tratar de vários temas da agricultura de uma forma simples e objetiva e rápida, porque eu sei que ninguém tem tempo a perder. Hoje nós vamos falar sobre o teste de tetrazóleo. O que é o teste de tetrazóleo? É um teste para você ver a viabilidade, ou seja, se as sementes estão boas ou não. Legal? Então o agricultor ele leva no laboratório as sementes que ele comprou e o laboratório fala para ele assim, você vai fazer o teste de germinação ou o teste de tetrazóleo? E ele opta muitas vezes pelo teste de tetrazóleo por ser um teste rápido. Só que ele não entende muito bem, alguns não entendem muito bem, quando vem o relatório final, o que é aquela numeração, ou se aquilo significa algo bom ou não, entendeu? Então aqui ninguém mais vai sair com dúvida. O tetrazóleo é um sal que você dilui e faz colorir a semente. Como que ele funciona? Ele vai andar célula por célula, ele não é difusível, ou seja, ele vai realmente célula por célula, ele não vai tacar corante na célula do lado, só se ela realmente reagir. E quando a célula estiver viva, ele vai conseguir pintar ela de vermelho. Se a célula estiver morta, ele não vai conseguir pintar e ela vai continuar com aquela cor de soja que é um amarelo clarinho, tá legal? Então, a gente pega uma semente aqui, uma semente não tratada nesse exemplo, tá? A gente põe no tetrazóleo, depois que ela ficar rosinha, que vocês vão ver que o tetrazóleo fica rosinho, você vem bem aqui no embrião, aqui é o embrião, aqui é o hilo, e você vem aqui e faz um corte nesse sentido. Quando você abrir a semente, ela vai estar desse jeito aqui, se ela estiver linda, entendeu? Então, o que nós temos dentro da semente de soja quando você abre ela? Você tem o embrião, o primeiro par de folhas, o que vai formar o tronco e o que vai formar a raiz. E o que é toda essa parte aqui, que o pessoal chama de bandinha, né? E essa bandinha, que é o cotiledone da semente, é o alimento desse bebê. Então, qualquer parte que a gente perder disso daqui, esse bebê vai ficar mais fraco porque ele não vai ter comida, entendido? Então, isso aqui é uma semente no tetrazóleo com a melhor nota. A melhor nota é 10? Não, é o contrário. A melhor nota é 1, porque o tetrazóleo, ele quantifica a quantidade de danos. Então, quanto maior a nota, mais dano tem a semente. Isso aqui seria uma semente nota 1, entendeu? Ele fica mais escurinho por fora e às vezes até meio esbranquiçado assim por dentro, mas é por causa do tetrazóleo ser uma dosagem mais fraca. E o que seriam os danos? O tetrazóleo, ele vê 3 tipos de dano. Ele vê o dano por percevejo, a picada do percevejo. Ele vê o dano mecânico, que é quando, por exemplo, na hora da colheita ou do tratamento de semente, a semente sofreu uma pancada e ali amassou ou quebrou, entendeu? Quando ela tá úmida, ela amassa, quando ela tá seca, ela quebra. E o dano por umidade, que é quando a semente está seca e ela recebe alguma umidade do ar ou chuva mesmo, e ela cresce e depois ela seca de novo. Quando ela faz isso, muitas vezes, principalmente quando é sereno na roça, ela começa a criar estrias, de ficar nesse efeito sanfona, tá legal? Então vamos ver na prática? Aqui eu tenho outro bebê que tá quase sem comida. Então tá aqui, ó, o embrião, né, até numa coloração mais escura, porque ele está sofrendo. Aqui é um dano mecânico, um exemplo de dano mecânico que acertou o embrião, tá vendo? Isso aqui seria um exemplo de dano por percevejo. Quando o percevejo pica, às vezes ele já coloca até o fungo sem querer junto, que já está contaminado o aparelho bucal dele, ele coloca sem querer o fungo. Então, às vezes, o de percevejo tem fungo junto. E aqui seriam os danos das estrias por dano de umidade, que ficou estica, volta, é como se rachasse esse lado. Normalmente do lado ao contrário, do lado do embrião. Lembrando que o embrião sempre fica aqui em cima do hilo. Tá legal? Então, isso daqui seria uma semente com uma nota assim, 7, 6, tá? Isso daqui seria um dano mecânico de amassado, fica um vermelho escuro. Diferente do trincado, do dano mecânico trincado, que daí é quando a semente sofreu o dano quando ela estava seca, tá legal? E aí, eles fizeram uma classificação, deram notas nessa classificação das sementes. Então, a semente classe 1, que é a de mais alto vigor, ela não tem dano nenhum, que foi aquela primeira semente que vocês viram na primeira soja cor-de-rosa que eu mostrei. A classe 2, ela tem um pouquinho de dano, mas nunca acerta a parte interna. No nível 3, ele pode começar a acertar a parte interna, mas muito superficialmente.
Na classe, na 1, 2 e 3, elas pode ver que os nomes delas ainda tem vigor, vigor alto, vigor muito alto. Quando você entra na classe 4, a semente ainda tá boa, mas ela já tem um vigor baixo porque ela já tem bastante dano. Na classe 5, aí o vigor é muito baixo, é a última semente da classe das sementes viáveis, ou seja, ela tem bastante dano, vai ser uma semente que vai ser um pouco mais fraca porque aquele nenê não tem tanta comida, ele perdeu boa parte da comida. Na classe 6 em diante, a gente entra nas sementes não viáveis. Então, ali a 6 e a 7 muda a quantidade de dano. Se o embrião não vai ter condições de sobreviver, ou seja, acertou ele, ou tem mais da metade da semente atingida, ela entra na classe 6. Na classe 7 é porque ela já está assim pronta para morrer. E a classe 8 é infelizmente quando a semente já morre. Aí a semente às vezes pode ficar até inteira branca porque ela morreu inteira. Tá legal? Então, resumindo, se a gente for pegar todas elas juntas, essas classes, de 1 a 3 é quando eles classificam o vigor das sementes. Então, no relatório vai aparecer lá 70% de vigor, significa que 70% das sementes estão entre a classe 1, 2 e 3. Aí aparece lá, sementes viáveis. Sementes viáveis, elas estão 1, 2, 3, 4 ou 5. Ou seja, a viável não fala se ela é forte ou fraca, só fala se ela está viva e apta para formar uma planta normal. Quando ela já, as inviáveis são as classes 6, 7 e 8. O interessante desse teste, ao contrário do teste de germinação, é que você consegue descobrir qual foi o motivo da semente ter morrido. Se foi um dano mecânico, se foi problema de percevejo ou se foi um dano de umidade. Eu espero ter explicado de um jeito rápido e simples, mas qualquer dúvida a gente está aqui para atender todos vocês. Aqui eu vou colocar o endereço, tá? Tá aparecendo o endereço aí com o telefone de contato, fiquem à vontade, ou aqui no próprio canal também vocês podem nos contatar. E fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Curte e compartilhe.